Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast Ante o Exposto, uma iniciativa dos alunos do MINTER, mestrado da Unicap FESP. Eu pulei o interinstitucional. Deu certo, rapaz. Gente, vocês perceberam que nas gravações anteriores ele toda vez engasga no interinstitucional, né? Aí quando não é para dizer, ele acerta. Aí ele acerta. Mas não vou arriscar. Hoje eu tenho a honra, nós temos a honra, mas especialmente eu, um prazer enorme de receber a minha orientadora da minha pesquisa de mestrado, professora Virgínia Colares. Muito prazer, muito obrigada. Que é o expoente, eu posso dizer, da análise do discurso, análise crítica do discurso jurídico, eu posso dizer mesmo, na América Latina. Por que não, né, professor? E aí vocês vão entender já por que América Latina. O tema da nossa entrevista de hoje é análise crítica do discurso jurídico e a importância da Rede Ju na América Latina. Vamos explicar, tem perguntas só para isso. Antes de passar a palavra para minhas co-hosts, vou falar um pouco aqui da educação e formação da professora. Doutorado na Universidade de Brasília, né? Um detalhe é que foi bolsista da CAPES. Nesse pós-doutorado, tá? É nível. Isso precisa ser destacado. Doutorado em Linguística pela Universidade de Pernambuco, a Federal. O título foi Inquirição na Justiça, Estratégias Linguístico-Discursivas, né? Em 99. Também bolsista pela CAPES. E mestrado em Linguística pela UFPE, né? O título, A Decisão Interpretativa da Fala em Depoimentos Judiciais. Em 92, bolsista pelo CNPq. Viu? 3 vezes gol bolsista. CNPq e 2 CAPES. Né? Mas eu vou passar a palavra para a Renata Câmara, minha co-host, vai fazer as boas-vindas, né, Renata? E eu vou já brigar com você, porque, professora Virgínia, você pode ser orientando da professora Virgínia, mas eu e Flavinha somos as principais fãs da professora Virgínia, porque nós não abrimos mão. Só se for do sexo feminino, porque do masculino sou eu, tá? Vamos categorizar, certo? E vocês vão entender por quê. Porque a professora Virgínia é uma simpatia, é de uma fluidez na sala de aula. A aula dela é de uma leveza, mas ao mesmo tempo de uma riqueza de conteúdo que encanta, e vocês vão perceber. E eu convido a todos, onde encontrarem na internet o nome Virgínia Colares, cola, porque é sucesso. Vai dar gol. Gostei. Entendeu? Então, eu queria agradecer desde logo a presença da professora Virgínia Colares convite, e dizer, né, que é um prazer todo nosso de receber uma pessoa de uma simpatia, de uma luz, de uma aura tão iluminada em todos os aspectos, pessoais, espirituais e intelectuais também. Seja bem-vinda, professora. Muitíssimo obrigada. A recíproca também é verdadeira, sabe? A turma de vocês é muito aconchegante, muito acolhedora. É muito agradável estar lá com vocês, porque Renata, então, ela fica anotando tudo, né? Eu digo, o escriba. Aquele caderninho dela, vale ouro. Caderninho dela. E hoje eu ganhei um caderninho aqui, olha. Professora, isso tudo eu vou passar, já está na slide, já está no slide, eu vou passar. Não, mas eu tenho que anotar. Agora vamos passar a palavra. Mas antes eu queria destacar aqui uma novidade. Não sei, eu acredito que os seguidores já estejam ouvindo, né? Que não foi café hoje, hein? Hoje não professora foi café. Virgínia, até isso, gente. Inovou no podcast. Exatamente. Vai, o perfil descontraído dela, né? Nos chamou a atenção. Professora, eu queria agradecer pelo convite aceito em participar do nosso podcast. A senhora realmente tem um conteúdo fantástico e nos envolveu com o seu tema. E antes de começar a pergunta, eu queria pedir aos telespectadores que nos sigam no Instagram e no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações. Spotify também. Spotify também, é verdade. Professora, sua pesquisa aborda a análise crítica do discurso jurídico, né? A senhora tem estudado esse tema durante sua vida acadêmica, né? De que maneira essa abordagem pode contribuir para a compreensão e transformação de práticas jurídicas que perpetuam desigualdades sociais? E desdobrando essa pergunta,
A senhora poderia compartilhar exemplos de como essa análise crítica do discurso poderia impactar positivamente no sistema jurídico? A análise crítica do discurso jurídico é uma abordagem científica, não é? A gente trabalha com dados empíricos, autênticos, ou eventos comunicativos. É um modelo tridimensional, não é? Onde a gente vai ver eventos, práticas sociais, a interação entre pessoas, ações e interações. E aí, provavelmente, esse conhecimento a gente coloca em câmara lenta um evento que você pode passar despercebida. Você vai fazer uma tomada de depoimento, por exemplo, e você não percebe o que acontece ali. Você não sabe como é que os atores sociais estão sendo representados e os vulneráveis estão sendo representados. As pessoas LGBTQIA+, como você falou aí, das minorias. Então, a análise crítica do discurso é uma agenda, né? Norman Fairclough, inclusive, é um dos autores principais dessa abordagem. Ele, junto com Theon Van Dyck, com Ruth Wodak, Van Leuven, Kresse, eles formam uma equipe, né, de pesquisadores. É uma escola inglesa, surgida nos anos 90, e que se preocupou em verificar a linguagem em atividade dentro das práticas sociais. Nessa perspectiva, a gente consegue desnaturalizar relações de poder entre linguagem, discurso e sociedade. E coloca-se em câmara lenta essas relações. E aí você, com certeza, se você compreende como acontece esse funcionamento, você desnaturaliza e você pode perceber em mais detalhes, como se você colocasse uma lente de aumento naquilo que você faz, às vezes, intuitivamente, sem prestar atenção. Uhum. É uma questão séria no campo do direito. O tratamento que é dado à linguagem é tido como algo dado e natural. A linguagem, como a gente já discutiu até na aula da gente, a linguagem é como aquela mesma linguagem que você estudou na escola e que você é falante nativo da língua. Mas o fato de você ser falante nativo de uma língua não lhe coloca na condição de especialista. Agora, o especialista, ele vai colocar essa lente de aumento, mas também ele não pode fazer muita coisa sozinho para a prática social da atividade de dizer o direito, né? Porque o direito é uma profissão de palavras. Isso. Todos os atos processuais são mediados pela palavra. São textos, não é? E como textos que são permeados por situações de assimetria, de desigualdade social. E, evidentemente, que a gente pode perceber que a análise crítica ela pode lançar luz, né, para a transformação social. Porque na hora que você percebe, você desnaturaliza, você traz à tona modos de operação da ideologia, a representação que se faz desses atores sociais, quem é mais colocado em evidência ou apagado. Porque, às vezes, o discurso apaga vozes, apaga pessoas de uma cena enunciativa. Então, eu imagino que a análise crítica... A gente, como linguista, não sabe muito qual a aplicação que o jurista vai fazer. Mas, com certeza, a troca ela é muito profícua, né? Isso, professora. Gente, vocês vão ver que Eduardo não vai deixar. Eu vou me segurar. Eu vou me segurar porque a gente vai ter a professora até sábado. Tá? Ele não vai se segurar. Ele ele fica, sabe? Ansioso. Não, mas vamos lá. Atuação acadêmica. Eu quero destacar que a professora é titular, né? Professora titular da Unicap, graduação em PPGD. Lá do Instituto Senso, professora? Eu dou aula na graduação, no terceiro período. Olha. Para mim, tanto faz o pesquisador que vai entrar na vida profissional, né? E o pesquisador doutor, o pesquisador doutorando, pós-doutorando. A questão da pesquisa é uma rede, né? Por isso que vocês já vão falar da rede. Isso. O que é uma rede, né? Você tem que trabalhar em cadeias, né? Você não adianta eu ficar sozinha pesquisando. Não tem mais aquele intelectual isolado numa torre de marfim, sozinho, estudando, vou escrever. Não, você tem que trocar. Isso. E, com certeza, um professor aprende muito mais do que se imagina. E quanto mais plurimo o grupo, mais rico o resultado, mais rica a pesquisa. Isso. A heterogeneidade nos engrandece, nos enriquece, né? Então,
O aluno do terceiro período, ele tem a ousadia de fazer perguntas que, às vezes, o doutor mais velho Pois não tem coragem. É verdade. É uma timidez. Depende do doutor, né, minha gente? Tem uns que não estão nem aí. Precisa se segurar. Tem uns que a gente precisa segurar. A professora também coordena algumas pesquisas. A decisão judicial como manifestação linguística de uma prática social. Né? Isso. Tem uma outra que eu acho que eu acho que não está aí, mas é uma que a gente finalizou recentemente, que é de ideologia. Talvez eu não tenha colocado no Lattes, porque eu sou um Identificação de ideologias na fundamentação das decisões após o CPC 2015. Essa foi um pouco muito também. bacana também. Renata, agora é com você. Tá? Agora vai. Vou caçar a sua palavra. Pelo que a gente já falou, a gente percebe que a formação da professora Virgínia é toda em linguística. Isso. Né? E aí a gente está aqui fazendo análise crítica do discurso jurídico. Isso. Então, vamos perceber a importância que a gente tem dado a essa interseccionalidade do direito frente à linguística, à filosofia, né? A medicina, até a física. Neurociência, como ontem. Outras ciências, né? Outras ciências. E aí, professora Virgínia, eu queria que a senhora compartilhasse conosco e com os nossos ouvintes a experiência da Rede Ju. Mas antes eu queria que a senhora também falasse sobre o grupo de pesquisa Direito e Linguagem, né? Para a gente situar quem não teve o prazer de ter... Entrar e explicar, né? Para quem não teve o prazer de assistir a aula da professora Virgínia, como nós tivemos, né? Então, explicar esse surgimento né? Do grupo de pesquisa Direito e Linguagem. Isso. E explicar para a gente também a importância da Rede Ju, né? E mesmo diante da importância da Rede Ju, quais os desafios que a senhora também vê na Rede Ju? A importância e a problemática. Eu espero que as minhas amigas, né, da Argentina, Laura Pardo, a minha amiga de Santa Catarina, a professora Débora de Carvalho Figueiredo, estejam assistindo, que fundamos juntas, né, na UNB, essa Rede Ju. Mas antes da Rede Ju, vamos voltar para o grupo de pesquisa Linguagem e Direito. Sim. Quando eu fui criar um grupo de pesquisa dentro da Universidade Católica de Pernambuco, era dentro do Núcleo de Pesquisa e Estudos Sociojurídicos, com a professora Miriam de Sá Pereira, a nossa grande decana e amada, né? Até hoje é muito amada a professora Miriam de Sá Pereira. E esse núcleo de pesquisas era também, um dos participantes era o professor Cláudio Souto, que tinha participado da minha banca de mestrado. E eu já me inquietava com a situação de interação na justiça e eu fazia, minha Nossa Senhora... Eu me preocupava, naquela época, com a questão da tomada de depoimento. Sim. Que eu trouxe até um livrinho para a nossa aula. Então, aí... mas eu participava de congressos internacionais na Inglaterra, na Forensic Linguistic, porque eles estavam preocupados com a linguística forense. As situações onde o linguista é chamado para as cortes na Inglaterra como perito para desvendar uma questão, se, por exemplo, quem é o autor desse livro, né? Ou então, essa pessoa, de fato, deixou uma carta de suicídio. Às vezes, a carta de suicídio é no celular já, né? E essa carta de suicídio, tinha sido uma mensagem deixada, uma mensagem de texto. O professor Malcolm Cota recebeu essa mensagem, a polícia pedindo a ele para ele dizer, olha, quem é o autor dessa mensagem? E ele destravou, né, o telefone da pessoa que tinha falecido e verificou que aquela escrita não fazia parte do idioleto daquela pessoa. Vocês assistiram aquele filme Wanna Bomba? Não, é um filme que foi a primeira perícia linguística que aconteceu. Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, já existem essas associações muito voltadas para a atuação do linguista enquanto perito nas cortes. Outras questões também de marca e patente, né? Sim, então, faz sentido. De quem é essa patente? Essa marca é original, não é original? Ou então, as recomendações de advertência. Sim. Uma fábrica por exemplo, de fogareira a gás para se usar dentro de casa, indoor, né? Aí chega lá, a advertência ela não é clara o suficiente, aquele fogareiro explode. Sim. Então, é chamado um linguista para verificar se a advertência ela foi informativa o suficiente para ser compreendida por qualquer cidadão comum.
né? Então, essa perícia linguística já existia e eu participava desses congressos. Inclusive, quis fazer o meu mestrado sanduíche lá na Inglaterra, mas à época não foi possível, não fiz, né? Depois o professor Malcolm mora em Santa Catarina, eles moram, um casal 20, né? A professora Carmen Rosa Caldas Couta é uma feminista de fôlego, na área da linguística também, e ele é inglês, né? Então, os dois, eles são casados, eles moram um semestre em Santa Catarina e um semestre na Inglaterra, em Birmingham. Então, eu participava dessa associação, Forensic Linguistic, e também de uma outra, que era Language and Law, que era na Universidade da Califórnia, e era o nome Language and Law, eu considerei mais plural, porque na hora que eu falar de perícia linguística, vai centrar somente na questão da perícia e talvez isso não tivesse muito interesse. Eu era lotada já, a professora Miriam me trouxe em 1998 para o curso de Direito, para dar aula de metodologia da pesquisa, porque foi obrigatória a monografia no curso de Direito. Aí, então, eu achei que linguagem e direito seria um nome mais aberto, mais amplo. De fato é. E qualquer tipo de linguagem, verbal, não verbal. Isso. Porque hoje a linguagem cada vez está mais híbrida, né? A gente tem hoje, inclusive, o visual law, né? Que uma questão a ser discutida e estudada. Há quem também. goste e quem não goste, mas está aí. Há quem goste, quem não gosta, mas está aí. E precisa ser descrita pelos linguistas, né? E pelos juristas, ou pelos analistas críticos do discurso. Porque analista crítico do discurso tanto pode ser um linguista ou um jurista. Né? Porque o jurista é uma ciência social. O direito é uma ciência social empírica e aplicada. E a linguística, do jeito que a gente está trabalhando, a análise crítica do discurso, ela é ancorada em David Harvey, que é na perspectiva sociológica, né? É um evento, é uma semiose que a gente dá conta. A gente dá conta de descrever qual é a construção do sentido que se dá naquela situação de interação. É dentro de uma prática social, que é ação, interação, dentro de um mundo material e discursivo, né? Então, acho que... E foi a partir desse grupo de pesquisa que surgiu a Rede Ju? Ou... Foi. Antes da Rede Ju, a gente tentou criar uma associação, a LIDE, Associação de Linguagem e Direito. Ela funcionou durante alguns anos, creio que uns 6 anos, mas só que ela não progrediu muito. Eu já era membro da ALED, Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso. O primeiro trabalho que eu apresentei lá, na fundação da ALED, em 1995, que vai fazer 30 anos para o ano, e vai ser um grande evento, todos já são convidados. Né? Obrigada. Em Minas Gerais, na UFMG. Dá certo demais, dá certo demais. Apresentando trabalho, né? O trabalho da disciplina. Hoje apresentando trabalho. Gostei de puxando. O trabalho da disciplina, né, pode ser apresentado lá na ALED, dentro da Rede Ju. Então, essa ALED, ela começou a dar muita ênfase às redes. Tem uma rede sobre a questão da pobreza, tem uma rede de questões de gênero. Então, por que não a rede de estudos do discurso jurídico? Então, nós congregamos investigadores, pesquisadores de toda a América Latina, inclusive tem linguistas forenses, né? A professora, eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, vários professores de toda a América Latina e com 10 grupos de pesquisa integram a Rede Ju. Aí, o que é trabalhar em rede? A gente vai ver os problemas que a gente tem com o artigo 489 no ordenamento jurídico brasileiro. Os argentinos têm outras questões, a gente tem várias questões que elas são análogas de alguma forma, né? Então, a Rede Ju, ela faz uma espécie de estudo comparado também. Mas nós, no momento, estamos muito preocupados com a questão da fundamentação das decisões. Porque há uma tendência, né, em decisões que elas não são satisfatoriamente fundamentadas. Pelo menos trazida à tona como uma, digamos assim, de maneira explícita, né? Suficiente, né? Isso. Vamos agora seguir? Vai para... Vamos seguir. Vai para a zona cinzenta. Vamos, mas assim, antes, análise crítica do discurso jurídico, né? A editora Belo Horizonte, 2022, o livro que eu já tenho,
Certo, professora? São as obras, né? As Tá obras, publicadas. os livros, relação entre linguagem e poder no contexto jurídico, a questão das semiose relativa à dialogia, o discurso, o que está a semiose dentro do discurso jurídico e tudo que tem de ideologia e tudo mais. Né? Análise crítica de textos legais, interdisciplinares, né? Toda essa parte na interação de direito e linguística. Também um livro de Direito e Linguagem, a tomada de depoimento, né? Também a editora Belo Horizonte, 2020. A professora também faz essa abordagem, mais voltada para a questão da inquirição de testemunhas. Isso. Por coincidência, professora, ontem nós entrevistamos o professor Tiago Gagliano, e ele é um especialista em psicologia do depoimento, psicologia da testemunha. Uma coisa assim, foi coincidência, né? Coincidência. A professora trabalha as semioses no depoimento e ele, de certa forma, trabalha semiose, mas do ponto de vista, né, da psicologia do comportamental. Muito bacana essa coincidência, né? Muito interessante. É. Por sinal, eu estou com os 2 livros ali, se for possível. Sim, sim, tu sim. traz, Pegar cara, essa tu traz. sacolinha do chão aí. Agora, Só quem bebe sou eu? Não, eu tô. eu. Eu fiquei com uma curiosidade se essa... Vão ser sorteados na escola. Coisa boa. Vamos aproveitar e vamos já Fazer a mostrar. propaganda. Gente, Coletânea maravilhosa. Mas pode abrir. Direito e Linguagem, a tomada de depoimentos, Maravilha. Virgínia Colares. Isso. Esse aqui eu já tenho, tá? Uma coletânea, né, professor? Você não quer de trabalho. recomeçar e falar dos 2 livros, não? Falar? Sim, falar, vamos fazer propaganda, né? A professora merece. É. Deixa eu abrir aqui. Então, lá. Mas eu estava pensando em aproveitar. Olha aqui. Super recomendo. São orientandos, né, professora? Não, esse trabalho foi um trabalho da disciplina. Isso. Quem sabe a gente não consegue, né? Vamos com conseguir. certeza. Vamos conseguir. Foi um trabalho da disciplina, Consiga que abrir os um. trabalhos ficaram muito bons, Eu não é? adorei esse livro. E você vai ver que tem uma unidade, porque depois a gente fez reuniões para dar uma Conexão entre os temas. entre os temas. E cada um trazia uma questão. Essa turma foi ótima, muito boa mesmo. 12, né? São os 12 trabalhos de Hércules, né? E aí todos fizeram suas contribuições com olhares diferentes de cada um de uma área, né? E teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho no congresso e eu estava com essa disciplina do mestrado. E aí eu apresentei para eles, né? Olha, fizeram tantas colocações que eu, no dia da apresentação, coloquei lá no PowerPoint o nome de todo mundo. Gente, esse aqui é o segundo. Aquele... Direito e Linguagem. É o Direito e Linguagem, que é exatamente a pergunta que gerou a partir do grupo de pesquisa que surgiu na Unicap, né? E aí, professora, quando a senhora estava falando em Direito e Linguagem, e falando também sobre a Rede Ju, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a opacidade da linguagem, não é? Olha como você E- prestou atenção. Prestou atenção. Exatamente. Né? E como a gente, sem perceber e de forma intuitiva, deixa escapar nos textos, na linguagem falada, um conteúdo que possa ser identificado pelo linguista como... Pelo analista crítico Pelo do discurso. o Que pode ser analista linguista ou ou jurista. não, né? Ou jurista. O Que analista usa a envolve, técnica, né? Envolve todos, né? Todos. O Isso. analista e identificar eventual ideologia Isso. ou direcionamento, porque aí a gente já entra um pouco nessa crítica que é feita no discurso jurídico e que é tão fomentada pela Rede Ju. Exatamente. Porque na perspectiva da escola, ainda que é uma perspectiva formalista, veja, vamos comparar Hans Kelsen e Fernando Saussure. Quem fez isso foi nada mais, nada menos que Luiz Alberto Vará. Sim. Ele comparou os dois, né? Os dois grandes teóricos. O pai, que é considerado o pai da linguística, que é Fernando Saussure, e o que é considerado um teórico principal da teoria pura do direito, que é Hans Kelsen. Ambos eram estruturalistas e trabalharam a linguagem de uma maneira formal, né? Dicotômica. Né? Eu vou aprofundar um pouquinho a concepção de Fernando Saussure. Lang e Parole, a língua e a fala. A língua seria algo ideal, abstrato,
universal. Sim. A fala seria a manifestação individual de cada um. Certo. Eu posso dizer vrido quando eu falo, mas essa forma, com essas imperfeições, elas não vão para a descrição da língua. Né? Então, essa perspectiva dicotômica também aconteceu com a teoria pura do direito, que tem uma teoria pura do direito, mas não tem nenhum processo ali real, nenhuma decisão judicial lá com as suas imperfeições. Tem uma teoria pura, abstrata e ideal. Agora, essa perspectiva da opacidade, que Renata trouxe muito bem, é porque depende da concepção de linguagem que se tem. Se eu tenho a concepção de linguagem como uma representação do mundo, eu vou considerar que é uma relação bionívoca, de uma palavra uma coisa, ou uma realidade ontológica qualquer. Então, para cada palavra existe uma coisa, para cada coisa existe uma palavra. Mas não é isso que acontece efetivamente. O vrido que diga, né? Depois a gente tem a perspectiva da linguagem como um instrumento, mas assim, Emile Benveniste, que trabalhou a teoria da enunciação, ele dizia assim, olhe, a linguagem é uma ferramenta fabricada pelo homem, como foi a pá, a picareta, a flecha. Mas acontece que uma flecha, se partir, eu descarto e pego outra. Uma caneta Bic, se secar, eu descarto e pego outra. A linguagem, não. A linguagem me constitui enquanto sujeito de linguagem. Na hora que a gente abre a boca, a gente sabe que a gente é nordestino. Né? Isso. É identitário, né? Identitário. Isso. E a linguagem, que é a terceira perspectiva, é uma linguagem como uma atividade, numa dinâmica, não é? Numa perspectiva de um jogo de linguagem, que é da filosofia da linguagem de Wittgenstein, que traz a noção da linguagem como uma atividade e que o sentido ele só é construído na situação autêntica de interação, onde tem No pessoas contexto. agindo dentro de um contexto. Então, a língua, do ponto de vista da concepção de linguagem contemporânea como uma atividade, ela é semanticamente indeterminada, porque se eu disser solto a palavra banana, vocês não vão saber a que eu estou me referindo. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser um insulto, né? Pode ser um Pode ser a insulto. fruta. Pode ser a fruta, pode ser muita coisa. Porque a palavra em si, isolada do contexto, você falou de bolsas aí que eu recebi. Pode ser essa bolsa que eu recebi, e aí? mas pode ser a bolsa que eu pedi para trazer, que está aqui Isso. embaixo. A sacolinha do brinde. Passa a banana, passa a banana. Aí você vai me dar uma banana, mas eu posso dizer, passa a banana, lhe chamando de banana. Completamente diferente. Então, a linguagem ela é indeterminada do ponto de vista semântico e ela é opaca também, porque o sentido ela só é construído numa situação autêntica de interação. Isso. E nessa perspectiva, o campo, a área, não tem o hábitos, né? Como diz Bourdieu, de trabalhar essa questão da atividade, da linguagem como uma atividade. É determinista ainda, né? A percepção que o jurista tem da linguagem, tanto é... Veja, esse artigo aqui que você tanto fala, né? O 489, ele diz assim... se limitar à indicação, à reprodução, não vai ser considerada fundamentada. Isso. Ou a paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação, etc, etc, etc. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua tal. Então, na hora que você tem uma prescrição para se realizar esses atos, os verbos utilizados, as expressões verbais utilizadas, explicar, empregar, enfrentar, se limitar, invocar, justificar, infirmar, todos, do ponto de vista da transitividade da linguagem, na perspectiva da análise crítica do discurso, eles correspondem ao tipo de processo mental. Ou seja, são do campo da percepção, da cognição, da emoção, do desiderativo, são a representação da experiência interna dos atores sociais naquela situação de interação, no uso da linguagem. Então, quem prescreve isso está trazendo a subjetividade também. Não está impedindo que tenha o princípio do livre convencimento. Esse princípio do livre convencimento é uma ação humana. Isso. Nunca vai... O direito nunca vai presidir o ser humano. Eu acho que a professora está antevendo a zona cinzenta. Tá antevendo a zona cinzenta. Tá, E eu digo assim... Ela chegou onde você queria. Chegou. E a fala, essa última fala da professora, remeteu de novo muito ao que o Tiago falou ontem. Não se trata de... Ontem, as palavras do Tiago.
Não se trata de alcançar um nível ótimo de racionalidade que se expurgue a subjetividade. Não se quer se afastar ou eliminar a subjetividade. Pelo contrário. É impossível. Primeiro, é impossível. Segundo, não é desiderato, não é propósito, porque o direito precisa ser construído, ele precisa ser criado e ser desenvolvido. Não é mais, né? Porque se tem muitos manuais aí que uma ciência neutra. Pois tem gente que prega, mas nesse declarar neutro está criando um discurso de todo jeito. Então, professora, como a senhora disse, outro dia eu falei para a senhora, não, o 489 está no centro da discussão do direito processual brasileiro, de fato, e inclusive do direito processual penal também, porque ele se aplica. Influencia, exatamente. E como eu vejo até uma importância a mais desse artigo no direito processual penal. Porque os bens que estão em jogo são... E diga-se de passagem que não é só para sentença, é para toda e qualquer decisão. Isso. A Regina, ela fez uma tese sobre a não consecução penal, né? Que, na verdade, é um discurso, né? Depois a gente... Isso. Então, professora... Você vai tocar a vinhetinha? Sim, vamos lá. O pessoal da edição toca aí a musiquinha da Zona Cinzenta, que é como eu chamei ontem, uma saia justa epistêmica. Tá? Veja, professora, nós precisamos desenvolver no discurso jurídico, principalmente na tomada de decisão, um texto racional, porque ele precisa ser controlado, não é? Porém, a gente sabe que, independentemente da técnica, da teoria, do seu marco teórico, seja o que for, a sua racionalidade ela vai ser superficial, porque sempre o texto deixará pistas, né, dessas semioses e do texto que está por trás do texto, então das intenções. E aí eu gostaria que a senhora falasse exatamente isso. Eu estou falando de controle, né? E o artigo 489 tem esse propósito, através de técnicas de racionalidade, como não usar palavras indeterminadas, né? Decisões que possam ser utilizadas em várias decisões, né? Carimbo, né? Carimbo de decisão, enfim, outras tantas técnicas da racionalidade, mas como... As chamadas demandas repetitivas. Demandas repetitivas. Sim. E tudo mais. Eu estou querendo falar do papel da análise crítica do discurso jurídico no controle dessa racionalidade, né? Do ponto de vista prático da operação, como se dá esse controle através que técnicas, né? Que metodologias a CDJ usa para fazer esse controle. Veja, a CDJ não faz controle. Mas ela propõe técnicas, né, professora? Não. A análise crítica do discurso jurídico analisa o discurso. Por exemplo, pode ser o discurso da lei, o discurso da petição, o discurso do acórdão, o discurso da decisão, o discurso posto. Sim. Porque identifica na superfície dos textos pistas, indícios, né, de práticas discursivas, práticas sociais. Então, quem vai ter essa função, essa tarefa... É o operador. É o jurista. Isso. Entendeu? Isso. É o ator social que vai estar lá na cena. Como operador de direito, como eu posso me utilizar... Por exemplo, com a análise crítica do discurso jurídico, na hora que você desnaturaliza essas relações de linguagem, poder e sociedade... Sim. Na hora que você faz isso, você coloca em câmera lenta e coloca uma lente de aumento ali, você vai perceber modos de operação da ideologia, você vai perceber... Numa narrativa, por exemplo, protagonistas, antagonistas, conflitos. Então, nessa perspectiva, eu diria que é uma abordagem, uma agenda útil ao jurista para perceber. Até os juristas advogados desse livro aqui, eles dizem que se sentem muito mais confortáveis de requerer, de fazer um recurso, por exemplo. Um recurso, que é de perceber de controle. como a gente viu naquela decisão que trabalhamos na sala de aula, as fragilidades da decisão. Muitas. Então, se vocês fossem advogados daquela pessoa, vocês teriam recursos, digamos assim, com uma análise crítica do discurso. São lentes de aumento que se coloca ali. Então, na verdade, é ciência. O direito é um campo que até tem uma certa dificuldade de fazer ciência. A maioria dos estudos no campo do direito são pesquisas, são problemas, às vezes,
jurídico-instrumentais, voltados para uma ação imediata. Né? Enquanto que, na perspectiva da análise crítica do discurso, é uma perspectiva jurídico-científica. No caso, a gente vai ver o discurso, que é o discurso jurídico, ele não pode sair. Tem que se buscar no ordenamento jurídico onde foi que ele foi ancorado, porque o discurso jurídico não se dá num vácuo social. É uma prática social que tem um ordenamento e tem um contexto. Isso. Então, não pode prescindir desse contexto. Por isso que quando, às vezes, em congressos de linguística, né? Mas a análise do discurso é a análise do discurso. Sim, a análise do discurso é a análise do discurso. Mas a gente não está interessado no discurso religioso, a gente não está quer dizer, em termos, né? O foco da atenção é o discurso jurídico. Numa instância social que tem um ordenamento regido. Tanto é que esse código de processo diz como se deve dar essa metodologia, que é uma metodologia de atividade, da atividade social do processo. Né? Professora, só mais uma pergunta para complementar essa outra, né? Veja, a senhora fala muito que é uma agenda. Certo. Né? É uma agenda porque ela é teórica, ela também é metodológica e ela se usa de instrumentais, de técnicas. A análise de conteúdo estaria dentro dessa agenda? Não. Uma agenda, é outra agenda. Sim. Veja só, a análise de conteúdo, inclusive, ela é mais estruturalista. Isso no sentido de você ter ferramentas. Então, eu digo o seguinte, quando você vai fazer... Eu ouço muito e vejo muito escrito. Análise de decisões. Aí eu disse assim, sim, mas você vai fazer que tipo de análise? Não, eu vou analisar. Sim, não, eu vou ler as decisões e vou dar minha opinião e não sei o quê. Não, você não vai fazer uma análise, você vai fazer uma releitura, um parecer jurídico, profissional. Não é uma análise, porque para você fazer uma análise, você tem 3 grandes abordagens. A mais tradicional, a análise retórica, que vem desde Aristóteles até os dias atuais. Sim. Você pode fazer uma análise retórica. A análise de conteúdo, de Lawrence Bardan, vale dizer que é uma mulher, Lawrence Bardan, né? Que ela criou uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta muito boa, ela localiza, inclusive, às vezes, é interessante você fazer uma análise de conteúdo para depois selecionar o corpus específico que você vai se debruçar para fazer uma análise do discurso. Né? Entendi. Porque, às vezes, um processo tem 600 páginas. Pois é. Não é? Eu vou me debruçar sobre o quê, né? Seria um filtro. E aí, a análise de conteúdo e a análise do discurso, porque a minha colega, Virgínia Leal, que está aqui presente, ela está ali quietinha, ela trabalha com abordagem mais de linha francesa. Sim. Ela circula também na análise crítica, mas ela tem uma formação na França, né? Sim. Então, ela fez uma formação numa análise de discurso de uma vertente francesa. E a análise crítica do discurso, que tem também mais de uma abordagem já dentro da análise crítica do discurso. Tem a mais ferclotiana, que é essa que eu, de alguma forma, adapto para o discurso jurídico especificamente. Tem uma perspectiva mais Van Dyck, que ele está na perspectiva cognitiva, que talvez você vá gostar de ler os escritos mais contemporâneos dele. Vamos atrás. Tem a de Ruth Wodak, que é uma perspectiva mais social. Né? O pessoal usa muito aqui, né? Isso. E tem outras abordagens também. E tem uma brasileira, que são as 2 Vivianes da UNB. Viviane Rezende e Viviane Ramalho, que agora é Vieira. Não é? Então, elas trabalham... E tem várias outras abordagens da análise crítica do discurso. Sim. E elas chamam, inclusive, na UNB, quando eu fazia o meu pós-doutorado em Direito, em 2011, mas eu também participava do grupo de pesquisa da análise crítica do discurso lá. Análise de discurso crítica. Porque como a professora Isabel Magalhães, que é uma cearense, veio... Eu não entendi essa mudança. Por que isso? A professora Denise Helena, que é nossa amiga... ela diz que é a grife da UNB. Que é o seguinte, quando a professora Isabel Magalhães veio da Inglaterra, orientanda de Norman Fairclough, ela trouxe a análise crítica do discurso para o Brasil. E como a professora Eni Orlando já trabalhava muito com a perspectiva francesa do discurso, ela era análise de discurso francesa. Aí ela disse, então essa vai ser a análise de discurso crítica. Então,
Trocou, entendi. mas traduzindo originalmente. É a mesma coisa. Inclusive, em Portugal, eles traduzem Critical Discourse Analysis, análise crítica do discurso. Na Espanha também. É. Em todos os países traduzem com uma análise. As referências são todas ACD, né? ACD. Mas eu entendi agora a questão Mas da a grife. UNB, o grupo da UNB trabalha ADC, né, que é a análise de discurso crítica. Bem-vindos também, né, professor? Muito bem-vindos. Já também. é a mesma, mesmo arcabouço Tá todo teórico mundo bem, metodológico. tá todo mundo de mãos dadas, né? Eduardo, eu tô aqui inquieta. Hum. Porque eu queria fechar. Tô eu não estranhando tô... porque você não é inquieta, né? Não é? É uma novidade, É né? uma novidade, ela é inquieta. Mas sabe o que é? Eu me lembrei da apresentação hoje de manhã e ouvindo de um colega juiz de que para ele foi um impacto quando ele ouviu a primeira vez a frase de que o juiz não é neutro. É. E eu confesso que eu senti esse impacto, não é? Porque nós fomos formados, né? Foram numa doutrinados, época, doutrinados. numa época em que o ensino da universidade era para se formar uma magistratura neutra. Neutra como sinônimo de imparcialidade. E quando a gente participa de algumas falas da professora Virgínia, a gente tem a opacidade da palavra, da língua, não é? A análise crítica do discurso jurídico também pode ser analisada para detectar uma linha mais ideológica, uma linha mais religiosa. Eu não gostaria de usar essa terminologia mais assim, mais vanguardista ou mais conservadora, enfim. A gente poderia esclarecer, professora Virgínia, para quem está nos ouvindo, se essa frase, o juiz não é neutro, isso é algo negativo ou é algo positivo sobre o olhar social? Ou é uma frase assertiva? Ou se é uma frase assertiva. É bom o juiz não ser neutro? O juiz tem que ser imparcial no sentido de não tomar partido? Ou até mesmo hoje a gente pode dizer que o juiz ele tem que ser parcial no sentido apenas de uma parcialidade para equilibrar as partes? Ou isso não? Eu acho altamente positivo dizer que o juiz não é neutro. Porque ele vai investigar, ele vai atrás. Se ele fosse neutro, chegava lá, era um halo que ele teria com os deuses do Olimpo, né? Então, baixaria assim. Ele era neutro, então vinha aquela... uma divindade qualquer baixava e ele tomava uma decisão. Por ele. Não. Ele vai ter que investigar. Porque o juiz é um ser humano. Pois é. O povo, a população, quer se sentir representada por uma pessoa que vai ter discernimento. Ele vai ter que ter discernimento. Isso não quer dizer que ele seja tendencioso, não é? A neutralidade não é garantia de nada. A neutralidade é algo assim inerte, né? Porque é neutro. A gente não pode falar nem sequer de nada neutro, nem um sabão neutro. O quê? Neutro, ele vai ter um pouquinho de soda cáustica, vai ter alguma coisinha ali que vai agredir ou atingir de alguma forma. Ele deve ser imparcial. Isso sem dúvida. Aí, pelo amor de Deus, dúvida. né? Não tem como, né? Agora... Até juiz de futebol. A neutralidade... existe um livro de Hilton Japiaçu, O Mito da Neutralidade Científica, que se dizia também da ciência, que a ciência era neutra. Daí teoria pura. Teoria pura do direito. Veja, isso até metade do século XX se dizia que a ciência tinha que ser neutra. Mas a ciência não pode ser neutra. Na hora que a gente faz uma análise crítica do discurso, você tem que ter ferramentas metodológicas, categorias de análise. É isso que o juiz precisa. De ter ferramentas, critérios, ferramentas... Isso que você estava talvez perguntando. Isso. Eu não sei ainda como construir isso, porque tem que ser uma construção da área. Né? Dentro do hábitos, tem que ser uma discussão interna da área. Eu já entendi. Entendeu? Já Como entendi. a gente faz essas discussões internas. Então, você adotar uma abordagem do discurso, não vai ter nunca uma abordagem do discurso neutra. Não.
Eu não saio de um tubo de ensaio. Eu não consigo sair de um tubo de ensaio. Você já parte de um marco teórico, né, filosófico, você tem que partir. Então, né? nada melhor do que ouvir de uma linguista, posso dizer assim, apesar dela já estar muito mais para Cientista nós direito. juristas do que para eu fui linguista. adotada. Né? Então, nada melhor e mais confortante de ouvir de uma linguista que a gente dizer, Flavinha, o juiz não é um ser neutro, isso Porém, não é uma imparcial. mácula. Não. Né? Que bom que não é. Que né? bom que não Porque tem algumas condições neurais que fazem com que a pessoa não tenha acesso a emoções. Ixi, Maria. Né? E aí teria que ser Ninguém isso. quer. Era isso? Pois é, não, ninguém quer. Então, gente, essa é a nossa querida professora Virgínia Colares. Eu quero ainda falar sobre mais alguma produção. Eu adorei esse artigo aqui, Fatores Metaprocessuais e suas influências para a formação da decisão judicial. Né? A análise crítica do discurso jurídico em precedente paradigmático do STJ. Sim, professora, eu falei sempre, o 489 está no centro, agora também o 926. Você falou. O 926. Precisa estudar esse daí. Esse 926 equiparou o sistema civil law no Brasil ao common law, né, do regime britânico e norte-americano. Então, a gente precisa também se debruçar por isso. Então, aqui também tem o discurso jurídico no Brasil e a hermenêutica endoprocessual. Esse também, adoro os termos que a professora adota. Tecendo fios soltos. Isso, tecendo fios soltos. Pois é, gente, professora Virgínia Colares, né, uma referência, né, na América Latina, como eu disse no início, da teoria, da análise crítica, da teoria também, do discurso jurídico. Né? Meninas, querem se despedir da professora? Eu gostaria de agradecer a presença da professora em trazer para nós, mestrandos, e também para nossos seguidores, temas tão importantes dentro da linguística e do direito, né? Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada à turma toda que não está aqui presente. Eu chamei alguns, mas todo mundo com a sua agenda, né? É complicado. Exatamente. Mas amanhã a gente tem aula. Amanhã a gente tem aula. Estaremos juntos. Gente, vamos encerrar e agora eu vou usar de novo o conselho da professora Maria Rita Holanda. Sim, vamos fazer um brinde, certo? Vamos fazer o brinde. Ante o exposto, o debate está lançado. Não é isso, professora Maria Rita Holanda? Até mais, gente. Flavinha, como é o esquema do sininho? Como é? Faz aí. Eu não sei fazer essa parte. Ative o sininho para receber a notificação. Siga também no Spotify. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.